Pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriel Seabra e hoje eu estou aqui com as apresentadoras Gabriela Vitória Guedes e Júlia Amaral e este vai ser o nosso podcast. Bom, o tema que iremos tratar hoje se trata de licitações. A primeira pergunta vai para a Gabriela. O que é licitação? Boa tarde. O processo por meio do qual a administração pública realiza contratações de obras, serviços, compras e alienações, ou seja, é a forma que a administração pública tem para selecionar propostas mais vantajosas e evitar contratações com preços superfaturados. A lei que regulava essas licitações era a Lei 8.666 de 1993, mas ela foi revogada em dezembro de 2023 e atualmente a regulação das compras públicas é feita pela Lei 14.133 de 2021, a chamada nova Lei de Contratações, de Contratos e Licitações. Tanto a Lei 8.666 quanto a Lei 10.502 de 2002 e os artigos 1º a 47A da Lei 12.462 foram revogados. No entanto, os contratos já regidos pela lei antiga continuaram em vigência e continuam regidos por ela também. As normas da Lei 14.133 de 2021 aplicam-se às administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Já as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias não são abrangidas por esta lei, porque elas possuem um regulamento próprio na Lei 13.303, a chamada Lei das Estatais. Perfeito, Gabriela. Muito obrigado pela sua explicação. Agora, Júlia, você poderia explicar para a gente como funcionou a antiga lei de licitação de 93? Sim. Boa tarde, gente. A legislação sobre licitações sofreu várias mudanças ao longo dos anos. A principal norma que regia essas licitações antes era a Lei 14.133 de 2021, era a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, também conhecida como a Lei de Licitações e Contratos. Essa lei estabeleceu regras e procedimentos detalhados para a realização de licitações e contratos administrativos no Brasil. A Lei 8.666 trouxe uma série de princípios e diretrizes, incluindo o princípio da publicidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da igualdade, o princípio da legalidade, princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio do julgamento objetivo e o princípio do sigilo. A Lei 8.666 de 93 foi uma tentativa de uniformizar e tornar mais transparente o processo de licitação no Brasil, buscando evitar fraudes e garantir uma competição justa. No entanto, a legislação foi considerada por alguns como excessivamente burocrática e lenta. Júlia, você poderia dar para a gente algum exemplo desses princípios? Sim. O princípio da publicidade estabelece que atos e decisões do poder público devem ser divulgados de forma clara e acessível, garantindo transparência e permitindo que a sociedade fiscalize a administração. Também vou explicar sobre o princípio da legalidade. Nas licitações, exige que todas as ações da administração pública sigam a legislação vigente, garantindo que os procedimentos licitatórios sejam transparentes e justos. Perfeito, ótima explicação. Bom, entendemos como funcionou a antiga lei e agora vamos colocar em prática a nova lei de licitações e contratos, que foi a Lei 14.133 de 2021. Gabriela, você poderia explicar para a gente a atual lei? Como já foi dito, o novo regramento sobre licitações e contratos administrativos foi instituído pela Lei 14.133 de 2021 e trouxe uma série de inovações, tais como a exclusão das modalidades de carta-convite e tomada de preços, mas trouxe a inclusão de uma nova modalidade, que é o diálogo competitivo, que basicamente é uma conversa entre o órgão público e os licitantes selecionados para eles acharem uma ou mais solução de qual é a mais vantajosa que o órgão público precisa para uma necessidade específica. E, além disso, a nova regra também estabelece que os processos ocorrerão preferencialmente por meio digitais, de acordo com o artigo 12, inciso 6º da referida lei, e as licitações presenciais viram exceção, devendo ser justificadas e ter as sessões obrigatoriamente registradas em atas e gravadas em áudio e vídeo.
A Júlia agora vai mostrar para a gente um exemplo de uma licitação. O exemplo que eu peguei foi o projeto da BR-381, aqui em Minas Gerais, que é um exemplo de licitação pública para a melhoria de uma infraestrutura rodoviária gerida pela ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Na licitação visa garantir a segurança e eficiência no tráfego, envolvendo estudos de viabilidade e a escolha de empregos qualificados. A transparência e a competitividade são essenciais, e o processo deve seguir o princípio da legalidade, assegurando conformidade com a legislação e acesso público. Bom, pessoal, essa foi a explicação das nossas apresentadoras. A gente conceituou o que é licitação, a lei antiga, a lei atual, mas vale ainda destacar alguns pontos importantes da lei nova, que se diferenciam com a lei antiga. O primeiro ponto que a nova lei de licitações trouxe foi que ela expandiu os objetivos e o princípio da licitação. O segundo ponto é que alterou as fases da licitação. O terceiro ponto que vale comentar é que as modalidades de licitação variam de acordo com a natureza do objeto, e não mais conforme com o valor da contratação, certo? E criou também uma modalidade de licitação, que é o diálogo competitivo. Deixou de prever as modalidades convite e tomada de preços. E também, por fim, alterou o rol de casos em que a licitação é indispensável e inexigível, né? Pessoal, agradeço profundamente a oportunidade de estar aqui esta noite. Essas aqui são as nossas apresentadoras. Muito obrigado. Espero que este conteúdo sirva para o estudo de vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.